nessa. E pra mim só porque Mas eu entrei no. Mas a G2 tu foi tri bem. Eu percebi, tanto que eu entrei agora há pouco ali pelo celular e eu tava ali, eu tava passando as duas matérias novas pra mim. Eu disse, sério, preciso fazer. Daí eu Não, disse, se tu provavelmente. conseguir fazer as atividades da Gil antes de eu abrir a G3, sexta-feira eu abro ela de manhã às 8 horas, se tu conseguir fazer, aí eu te dou a nota da G1 pelas Mas atividades. a G1 já fechou, pelo que eu entendi, porque eu fui fazer. Quando eu consegui, né? Eu tive tempo realmente de fazer. Fechou os exercícios. Exato. Dia 2, se não me engano. Que eu fui conseguir, foi o dia que eu realmente consegui tentar fazer esse ano. Agora eu vou parar de fazer, porque eu tenho um computador em casa, que é melhor, né? E quando eu fui pegar pra fazer, tava ali aparecendo que já tinha fechado dia 1º às 23 pro final, se não me engano. Assim, se eu tenho acesso a isso, se eu consigo abrir. Está em fundamentos e em legislação, né? Fica. Não, peraí que eu tô achando que não é esse aqui. Não é esse, eu tenho dois fundamentos de gestão empresarial. É esse aqui. É o fundamento de gestão empresarial e legislação empresarial e trabalhista. Não, mas os exercícios estão abertos, sim. É que no caso de gestão com resposta, eu teria que. Ver se não está aberto para você, porque para mim aqui está parecendo aberto para os alunos, ó, porque quando ele está assim, ó, ele está aberto para os alunos. Não, daqui a pouco era eu também no computador. Pode ser, porque quando é que tu tentou fazer? Eu tentei dia 2 de manhã. Foi sábado, né? Isso. Não, porque a semana passada, no dia da prova, a gente teve probleminha, né? Pode ser sim. Não, senhora, aparece as respostas. Foi assim que eu. Analisando já com as respostas. Ah, mas tu não fez esse? Não, esse não. Que loucura. Pois a ideia vai ser assim, mas agora assim, eu tenho certeza que eu preciso fazer G3. Se tu não conseguir fazer aí, tu vai ter que fazer mesmo. E a G3, como é que ela funciona? É igual a G2, eu faço igualzinho as duas. Só são questões diferentes, sim, mas são 10 questões de múltipla escolha. Tá. A gente tem que acertar 6 para passar. Eu posso ir já do NAD já para. Pode, não sei se é, mas vai saber no segundo piso aqui. Essa linha para lá, ó. Tá? Mas eu não sei se ele está aberto ainda.
Oi. A matéria de segunda é empreendedorismo e inovação ou pensamento estratégico? De segunda é empreendedorismo. Terça é pensamento estratégico. Bom, ninguém aqui, não temos aluno novo, então todo mundo sabe como funcionam as avaliações, né? Provavelmente o professor Márcio vai ter aqui dar as boas-vindas, explicar. Eu vou pular essa parte e deixar para ele. Então, hoje, segundas, vai ser empreendedorismo até a última segunda do mês, que eu acho que é 28. A gente vai fazer a prova, tá? A G2. G1 continua no mesmo formato, as oito atividades lá do mundo, tá? Vou dar nota por elas. Então, tinha mais um recado para dar para vocês, que eu ler. Bora lá, então. Alguém ficou com alguma dificuldade em nota nas disciplinas anteriores? Tudo certinho para todo mundo? Eu vi, todo mundo foi muito bem na G1. Parabéns para vocês, tá? As notas foram maravilhosas. Eu acho que praticamente a G2. Quem teve algum problema na G1 vai ser compensado pela G2, porque foi super bem. Então, vamos lá, empreendedorismo, né? Por que a gente vai falar de empreendedorismo dentro do curso de administração? Porque cada empresa que a gente trabalha, ela é dividida por setores, e esses setores, eles são praticamente uma microempresa dentro dessa empresa maior. E também, a gente já vai pegar o foco para ver se algum aluno tiver interesse depois em empreender, já é um bom início para começar a entender como que funciona esse mundo. Então, empreendedorismo, a gente vai entender os dois lados. O lado da empresa, o lado do colaborador, o lado de quem quer empreender. Vamos aprender um pouquinho sobre como a gente vai organizar a nossa empresa, no caso do próprio empreendedor, né?
para que ela consiga passar por essa fase, né, inicial, essa fase de adaptação, né, até ela começar a crescer. Empreender não é fácil, empreender é um desafio, tá? Não, às vezes a gente pensa, né? Eu vou empreender, vou sair do meu atual emprego e vou aproveitar esse valor que eu vou receber na minha rescisão para empreender. Isso é louvável, assim, é de bater palmas, porque quem empreende, ele tem que ter realmente muita vontade e muito gosto para fazer isso. Porque o primeiro ano ele é desafiador. Não quero desestimular ninguém, eu só estou dando a realidade para vocês. Exato. Sempre tem problema. Não, empreender não é fácil. O pequeno empreendedor, ele tem que trabalhar na estratégia, na tática e na operação da empresa, né? E às vezes a gente acha, vou empreender para ter mais liberdade, para ter mais tempo para mim, para minha família. Isso até acontece, mas demora um pouquinho, né? No início é muito trabalho. Então, o Brasil é um dos países onde a gente tem mais empreendedor. Tá? No mundo inteiro, o Brasil é um país onde o maior número de empreendedores é aqui. E se empreende por dois únicos motivos a gente empreende. Ou a gente empreende por necessidade, ou a gente empreende por oportunidade. Só esses dois motivos que a gente empreende. Ou a gente vê uma oportunidade ali, a gente tem um valor, né, viu algo que realmente é lucrativo, que é uma boa oportunidade, tu vai lá, utiliza o teu fundo, a tua receita e empreende. Ou tu vai empreender por necessidade. Ficou desempregado, tu não está conseguindo uma recolocação no mercado e tu precisa de receita. E aí tu vai empreender. Boa noite. Então, esses dois são os motivos. Tem uma necessidade de gerar receita e tu não está conseguindo pelos meios formais, né? Como eu falei, para o governo, o que interessa é quem está na CLT, né? Aquele número, né? Que o Ministério do Trabalho nos dá. Então, ou tu não consegue uma recolocação e precisa de receita e começa a empreender, ou tu vê uma grande oportunidade ali no mercado e tu empreende aproveitando essa oportunidade, tá? Então, hoje a gente vai ver o perfil empreendedor nessa primeira parte e as oportunidades do mercado. Primeiro, a gente vamos saber o que é empreendedorismo, né? O que significa essa palavra, qual é o conceito dela, tá? Então, empreender é muito mais do que abrir uma empresa. Quando tu abre uma empresa, tu se torna um empresário, né? Mas não significa que tu já seja um empreendedor, porque para ser empreendedor, tu tem que ter algumas características, tá? Então, empreendedorismo é a capacidade de transformar ideias em ações concretas, identificar problema ao redor e criar soluções que gerem valor para as pessoas e para a sociedade. Então, o empreendedor, ele está muito ligado à inovação. Então, uma das características do empreendedor é inovação. Como é que a gente, né, se torna um empreendedor, né? No primeiro ponto ali, identificar, enxergar problemas e necessidades que ainda não foram resolvidos. Sempre, né? Lembra que eu sempre falo para vocês, a gente sempre tem que resolver uma dor, né? Um problema. Então, o empreendedor, principalmente quando ele vai empreender por oportunidade, é isso, ele viu uma dor, ele viu algo que o mercado não está atendendo, um nicho que está ali, né, desassistido. E aí ele vê essa oportunidade, ele vai lá e empreende. Então, é isso, é praticamente tu pegar algo que tu notou que não tem ainda uma solução definida, que não está bem atendido pelo meio empresarial, e tu vai lá, inova e cria soluções. Aí a gente vai para a segunda parte, criar, desenvolver soluções inovadoras e viáveis para esses problemas. Então, como eu falei, uma das palavras principais do empreendedorismo é inovação.
agir, vai pegar todas essas ideias que tu tem e colocar em prática. Mas olha ali um diferencial do empreendedor. Ele vai colocar em prática com coragem, determinação e o que a maioria esquece de fazer. E é aí que está o grande erro, tá? Planejamento, que é o que a gente vai aprender aqui. A gente vai aprender a fazer esse planejamento para a gente não passar tanto perrengue nesse empreendedorismo, tá? Nesse mundo de empreender. Crescer, aprender com resultados e escalar o impacto gerado. Então, esquecer a cultura do erro e tentar trabalhar, resolver aquilo, tudo que está errado. A gente vai ter umas pedras no caminho, não tem como não ter, e a gente só tem que saber como utilizar dessas pedras. Ou a gente taca na cabeça de alguém, ou a gente aprende que ela não pode estar ali. Na nossa próxima caminhada, se aquela pedra aparecer, a gente já sabe como vai resolver ela, não vamos tropeçar nela novamente. Então, quem é o empreendedor? É uma pessoa que toma a iniciativa. Então, por isso que ele tem que ter coragem e determinação. Tá? Busca oportunidade e não espera as coisas acontecer por conta própria. Então, o empreendedor ele é o protagonista da empresa dele, ele é um visionário, ele enxerga a possibilidade onde outros veem apenas obstáculos, e ele é um realizador, transforma plano em resultado real, com foco e determinação. Aqui, eu falei para vocês um pouquinho dos números, né? O Brasil é o maior, é onde nós temos o maior número de empreendedores, tá? Então, mas aqui mais uns números que eu trago para vocês. No Brasil, são gerados por micro e pequenas empresas 52% dos salários. Tá? 52% das pessoas que estão empregadas CLT, elas trabalham em micro ou pequenas empresas. Nem botei as médias aí, porque se botar as médias, esse número eleva muito. Então, a gente sempre acha que grandes empresas que têm 1.000 funcionários, 900 funcionários, são as empresas que são, né, são os que mais empregam. Não. As que mais empregam são as micro e a pequena. 52% dos empregos formais. 17 milhões de empreendedores ativos. No Brasil, segundo dados do Sebrae, é um dos países mais empreendedores do mundo. São 17 milhões de empreendedores. Esse número, tá? Aqueles 52% de empregos formais, 17 milhões de micro e pequenas empresas funcionando, colaboram para 27% do PIB nacional. Tá? É gerado por pequenos negócios, mostrando o impacto econômico direto do empreendedorismo. Vocês imaginam o impacto que tem essas pequenas, essas microempresas na economia nacional. Tá? Então, o empreendedorismo é considerado um dos principais motores do desenvolvimento econômico e social no Brasil e também no mundo. Por isso que a gente tem que cuidar muito, né, da micro e da pequena empresa, porque os números deles são bem bons, né, para a economia brasileira. Qual é o perfil empreendedor? Quem é essa pessoa empreendedora, né? Então, ela tem que ter um conjunto de comportamento, aqui a gente já colocou, ele tem que ser inovador, ele tem que ter coragem, ele tem que ter determinação, e tudo isso bem planejado, tá? Então, perfil empreendedor refere-se ao conjunto de comportamentos, atitudes e valores que fazem alguém agir de forma empreendedora, mesmo sem ter um negócio próprio. Então, o perfil empreendedor, tu não precisa ter a tua empresa para te ter o teu perfil empreendedor. Né? Tu tem um perfil empreendedor na empresa que tu trabalha, tu tem perfil empreendedor na tua empresa, tá? Mas tu não precisa... Para você ter um perfil empreendedor, tu não precisa ter o teu CNPJ, tá? Trata-se de uma mentalidade que pode ser desenvolvida e aprimorada ao longo da vida. Então,
A gente pode trabalhar esse perfil, né? Essa pessoa para que ela, né, tenha no futuro esse perfil. Steve Blank falava, empreendedorismo não é um talento com o qual você nasce. Então, até pode até ter, né, ser tácito nisso, né? Mas ele pode ser desenvolvido. Tu não precisa ter nascido com esse perfil, né? Com esse talento, né? É uma habilidade que você desenvolve, tá? Então, vamos ver as principais características desse perfil empreendedor. Aqui. Primeiro, proatividade. Age antes de ser solicitado. Aí, isso tu pode fazer na tua empresa ou na empresa a qual tu trabalha. 2, ele é criativo. A pessoa com perfil empreendedor, ela pensa fora da caixa. 3, ela tem iniciativa, ela começa sem esperar. 4, se tu tem a tua empresa, o 4 é extremamente importante, persistência, o empreendedor não desiste. 5, riscos calculados, por isso que tem que ter um planejamento, tá? Porque ele vai calcular os seus riscos também. 6, autoconfiança, ele acredita nele mesmo. 7, liderança, ele sabe inspirar equipes. 8, planejamento, ele organiza metas. 8 está duplicado ali, eu botei 2 8. Botei igualzinho, mas não, mas é que ele tem que planejar bem mesmo, tem que planejar em duplicidade, por isso que eu botei ele. Tudo tem que ser planejado. 9, ele busca por conhecimento. Se ele não é tácito, se ele não tem esse perfil empreendedor, ele precisa ter essa habilidade, né? Ele tem que conseguir essa habilidade através de conhecimento. E o 10 é bem importante, a flexibilidade para o perfil empreendedor, tá? Então, até mesmo para essa flexibilidade, eu até acrescentaria ali agilidade também, tá? O empreendedor ele tem que ser flexível e ele tem que ser ágil. Ele se adapta às demandas do mercado, aos desafios, tá? Primeiro, proatividade. O que é a proatividade? Capacidade de agir antes de ser cobrado ou orientado. É uma das primeiras características lá do empreendedor, né? Então, ele tem que ser reativo ou proativo. Reativo, espera o problema aparecer para então reagir, geralmente sob pressão e com menos opções de solução. Então, a gente tem que evitar esse perfil reativo. O empreendedor, ele evita o perfil reativo, tá? Mas, se acontecer um problema, ele já vai chegar com uma solução. Proativo, que é, né, o principal ponto da proatividade. Ele antecipa o problema, age com antecedência, cria vantagem antes que a situação se torne crítica. Ser proativo é uma das características mais valorizadas, tanto no empreendedorismo quanto no mercado de trabalho. Então, a proatividade, ela serve para a tua empresa, né? Quando tu estiver administrando a tua empresa, e também vai servir se tu estiver trabalhando em outro local, né? Via CLT. Outro ponto, outra característica do perfil empreendedor, criatividade, é a capacidade de pensar de forma diferente. Então, ele tem que questionar o que todos aceitam como dado e propor abordagens novas. Olha aqui, inovação. Resolver com recursos limitados, principalmente. A gente está falando de micro e pequenas empresas, não tem um recurso, né, sobrando. Então, o recurso ele é pequeno. Tanto na empresa que tu trabalha, se ela for micro ou pequena, quanto na tua empresa, se tu estiver iniciando ela. Então, os riscos têm que ser muito bem calculados, o planejamento tem que ser muito bem acompanhado, né? Porque ele precisa encontrar soluções inteligentes, mesmo sem ter todos os recursos ideais, né? O que tem numa média ou numa grande empresa. E ele tem que estar sempre inovando, ele não pode se acomodar, tem que estar sempre buscando as melhorias. Iniciativa, outra característica do perfil, tá? Ter iniciativa é começar algo novo, sem depender de ordens ou incentivos externos. Então, empreendedor com iniciativa, como é que ele é? Ele age por vontade própria e não por obrigação. Propõe soluções em vez de só apontar problema. Então, se ele chega, ele sabe que tem problema, precisa resolver, ele já tem a solução, já apresenta a solução para isso.
Não espera permissão para contribuir e inovar. Transforma ideias em projetos concretos. Então, ele age, ele inova, ele tem coragem, ele é determinado. A iniciativa é o ponto de partida de toda a jornada empreendedora. Sem ela, as melhores ideias ficam apenas na imaginação. Para empreender, tu precisa ter a iniciativa, seja para empreender por necessidade ou por oportunidade, tu vai precisar de tomar essa iniciativa. Persistência, para mim, é o ponto mais importante, até eu vou botar aqui, persistência. O empreendedor, ele tem que ser persistente. Tá? Ele precisa vencer os desafios, passar pelos desafios e continuar no projeto dele. Tá? Principalmente no primeiro ano. O primeiro ano é o ponto mais sensível do empreendedorismo, por isso que precisa muita persistência. Então, a persistência é a característica que separa quem continua tentando, mesmo diante de dificuldades, fracassos e incertezas. Tá? Então, mesmo com tudo isso, tu persiste, tu continua tentando. Tentativa inicial, ponto 1. O empreendedor age com entusiasmo, mas pode encontrar barreiras e resultados inesperados. Tá? Enfrentamento de falhas, dificuldades surgem, o persistente aprende, ajusta e tenta novamente, mais uma vez ali tirando a cultura do erro e levando para o aprendizado. Ajustar a rota, desviou da rota, tem que ajustar ela. Então, com base no aprendizado, reformula a estratégia e ele segue em frente. Conquista do objetivo. Então, a persistência leva ao resultado desejado. O sucesso nasce da insistência, mas ela tem que ser inteligente, tá? A persistência tem que ser inteligente. Para isso, precisa aqui, né? Tá sempre fazendo a melhoria contínua. Como é que se assume riscos calculados, né? Vai acontecer e a gente não... Né? De empreender, a gente está sempre com desafios, com risco, tá? Principalmente lá no início. Então, o empreendedor não age por impulso, analisa o cenário, avalia as possibilidades, toma decisões conscientes. Tá aqui, ó. Como é que ele faz isso? Aqui. Planejando. Primeiro, ele vai identificar o risco, reconhecer quais são as incertezas envolvidas na decisão. Lembra lá, quando a gente faz o fluxograma, né, que a gente coloca e tem que tomar uma decisão, né, que é o diamantezinho. Aí, se tem a decisão, a resposta é sim, a resposta é não. E aí, para o sim, a gente vai para um lado, para o não, a gente vai para o outro. Isso aqui, o empreendedor, ele tem que saber antes de acontecer. Eu vou fazer, o meu planejamento é esse. Se eu chegar nesse ponto e tudo correr bem, eu vou continuar nesse caminho. Mas se eu chegar nesse ponto e tiver um desvio, o que eu vou fazer? Qual o caminho que eu vou seguir? Isso aqui a gente faz com muita antecedência, tá? Para evitar a quebra logo no início, né? Então, ele analisa probabilidades, avalia o cenário possível, melhor, pior e mais favorável, né? É nesse momento que ele vai fazer isso. Só que bem antes, né? Ele já vai analisar, quando a gente está empreendendo, a gente já tem que analisar o nosso ano inteirinho, o ideal é que são 5 anos, né? Nós vamos botar 12 meses já, tudo que a gente vai fazer. E já temos o plano de contingência para se algo der errado, né? Qual é o plano de contingência aqui? Caso eu não consiga meu objetivo. Decidir com consciência, tomar a decisão com base em dados e não na intuição.
Eu já lá, desde o início, já vai juntando todas as informações que tu precisa. E monitorar o resultado, acompanhar de perto para ajustar rapidamente se for necessário. Se numa empresa grande a gente tem que ficar sempre monitorando, né, para ter a melhoria contínua, num negócio pequeno a gente tem que monitorar mais ainda. Né? Se numa empresa grande a gente vai monitorando etapa por etapa, no pequeno negócio a gente pega já essas etapas e diminui elas ainda para monitorar dentro da formar subetapas dentro de cada etapa do projeto, para monitorar de perto. E tem que ter autoconfiança. Acredite em si mesmo e chegará um dia em que os outros não terão outra escolha senão acreditar em você. É uma frase da Cynthia Kersey. Tá? Então, o que ela quer dizer? Que tu vai ser tão bom naquilo que tu faz que as pessoas vão querer comprar de ti, porque elas vão confiar no teu trabalho. Tá? Então, tem que ter decisões mais firmes. A autoconfiança permite agir com clareza, mesmo em situações de pressão. Uma coisa importante no empreendedorismo, se vocês um dia pensarem em empreender, né? Então, o ideal é empreender naquilo que você domina, num nicho que tu já conhece, para evitar certos, né, percalços no caminho. Porque, pelo menos, se tu conhecer o nicho, né, as tuas chances de erros, pequenos erros no teu planejamento, elas são menores. Tá? Então, é uma dica. Eu tenho uma amiga que ela faz estágio em empresa, ela faz 3 anos que ela está lá. E ela está conversando comigo esses dias, não sobre isso exatamente, mas algo parecido, que era, tem outros estagiários da mesma empresa, na mesma função com ela, só que a chefe dela, a sua professora, sempre pede para ela resolver as coisas, por causa da sua funcionária mais antiga e falar. Só que ela fica meio naquele meio termo. Tipo, pô, se ela tá me pedindo mais, tá me cobrando mais do que ela confia, ela sabe que eu vou ter o trabalho. Só que, ao mesmo tempo, existe aquele da injustiça dela se sentir pressionada, muito mais pressionada, muito mais cobrada do que os pais dela. Sendo que estão na mesma área, no mesmo trabalho, no mesmo salário, tudo igual. Só que por ela, a funcionária mais antiga, eu conheci o trabalho dela. Por saber que ela conseguir fazer, vai fazer bem feito, acabam sempre pedindo para ela fazer o trabalho e ela conseguir. Isso é um problema bem sério, né, dentro de uma empresa. Eu entendo a supervisora dela, a líder dela, por sentir mais confiança nela, porque a líder dela também é cobrada. Mas isso tem que cuidar muito por causa do clima organizacional dentro da empresa. Se a tua colega um dia pode ficar doente e a chefe dela não vai ter a quem mais solicitar ou confiar tanto, né? Mas é isso, não é como se os outros estagiários não fossem grandes. Só que, como ela está mais tempo lá, o pessoal já está fora da trabalhar, ela é a responsabilidade, né, do trabalho mesmo, que ela fica verdade. Senão, isso tem que cuidar bastante. Ela tem que se cuidar, né? A tua amiga que tem que se cuidar mais, né? Chegar e entender qual é o ponto dela, onde é que ela, até onde ela consegue ir. Né? Porque a gente sabe que, atualmente, os maiores problemas de afastamento de serviço é exatamente por causa disso. Ela procurar uma coisa onde ela não seja só uma estagiária, né? Ela já deveria, depois de 3 anos, ela já deveria. Se ela não está lendo. Quase como vários supervisores. Esse ano está acontecendo, 3 anos. Sim. Eu espero que ela seja efetivada ou que ela consiga algo melhor. Também falaram que era difícil. Na área de ela trabalha, na área de ela trabalha no marketing. E é fazer um esporte, sabe? Então, na hora, exatamente na parte do estágio, e para ela ser efetivada, eu teria que criar um cargo para ela. Ou ela está só no concurso público. Ou ela vai para cargo de confiança, ela pode ir, ou ela vai ter que fazer um concurso público interno, se eles estiverem abertos também, não se sabe se tem aberto. Mas é um pecado, né? Ela está ali como estagiária, sem perspectiva se vai ser efetivada, e está dando tudo de si, né? É um perfil empreendedor, um talento que vai ser desperdiçado se ele não utilizar ela dentro de uma pena. Aí agora, até nem sei mais o que falar no Inspira Equipe ali, porque depois desse exemplo da líder dela,
da líder dela. Então, assim, para inspirar a equipe, esqueçam que ela falou de exemplo da líder dela, que aquilo não é inspirar a equipe. Mas o empreendedor, ele acredita em si, tá? E ele motiva e transmite segurança para a equipe dele, tá? Supera o medo. Gente, vocês não têm ideia. Alguém aqui já empreendeu? Mais alguém já empreendeu? Olha, então assim, ó, tem que superar mesmo o medo, tá? Confiança interna reduz o impacto do medo e de errar e abre espaço para estar. Por isso que se é a primeira vez que tu tá e vai empreender, o melhor é tu conhecer o nicho que tu vai trabalhar, conhecer aquilo que tu vai iniciar a atividade da tua empresa, porque aí tu vai ter a decisão mais firme. Tu vai ser inspirador, porque tu sabe, tu vai ser referência naquele assunto. As pessoas vão confiar em ti, seja os teus liderados ou os teus clientes. E um pouquinho tu consegue driblar esse medo que o empreendedor tem o tempo todo, né? Porque quem empreende, a gente... não que seja inseguro, mas até ele ter uma colocação no mercado, ele precisa, sim, superar. Eu acho que o maior medo era justamente assim, tu sabe o que tu faz, tu sabe como aquilo vai ajudar, e as pessoas ou choram o preço, ou falam, não é bem assim, qualquer um faz. Então, às vezes, tu abre mão de cobrar o valor que realmente merece. Então, assim, para entrar no mercado, né? Eu já enfrento há muito tempo, outras áreas também. E, assim, um dos maiores erros que eu cometi numa empresa que já tem 8 anos é justamente isso. Eu achar que as pessoas, não, vou fazer um preço mais contas para vender, né? Mesmo sabendo que aquele produto valia muito mais caro. Então, eu acho que isso é o pior medo. Não saber prejuízo. Eu tenho medo de cobrar para você. Especificar não é fácil. Eu acho que o maior medo é realmente tu saber colocar o preço e cobrar sem se quer, não quer, tchau. Exatamente. Dizer tchau é complicado. Demitir o cliente não é fácil. Não é fácil. Demitir o cliente é muito difícil. Hoje eu estava falando isso exatamente numa faculdade que eu estava trabalhando hoje de tarde, né? Porque chegou um candidato para o curso e ele quis botar preço no curso, ele quis dizer qual eram as disciplinas que o professor tinha que dar no curso. Ele chegou dizendo que era do jeito dele. Vocês têm que fazer um curso desse formato. Se vocês fizerem nesse formato, eu vou me matricular. Aí eu cheguei para os meninos assim, demiti. Mas ele vai fazer 2 cursos, são 2 matrículas, eu vou ganhar dobrado. Demiti ele. Tomara muito mais. Em dezembro, 22 clientes. E agora, esse mês de abril, encerrou, né? Ele quis se autodemitir. Depois ele fez estruturado tudo, né? Colocou uma parente para cuidar do que a gente faz. Só que a gente já decidiu, né? Não vai dar conta, porque não faz ideia de todos os caminhos para chegar no que precisa, né? Hoje eu já tenho um X tempo para resolver uma coisa que eu levava isso. Claro, agora você tem conhecimento. Exatamente. E aí a gente já decidiu que no dia que ele chegar, ele vai voltar, ele vai emitir, o valor dele já não vai ser mais o mesmo. A gente não tem noção da bagunça que vai dar. É a pior coisa que tem, é tu pegar algo que já vem de outro lugar. Assim. Tu tem que resolver aquilo lá para depois colocar. Porque tu não sabe. A construtora que pediu, a construtora ligou e falou que vocês têm que atender esse setor. Eu não tenho mais o que fazer. Não, mas é porque tu não sabe aonde que tá. Às vezes tem coisas escondidas. Eles estão acostumados a fazer de qualquer jeito. Então, sabe, eles acham que vão te mandar aquilo de qualquer jeito e vai ser. Sim. Eu não faço, né? Eu não sabe. Enquanto eu não tiver 100%, eu nem perco meu tempo, eu vou ter que trabalhar. É aquilo que a gente falou, né? Mas muitas vezes esses clientes saem postando na outra empresa, aí vê que não era tão bom, vai querer passar. E aí que eu falo, como é que diz atrás? Procura demanda. Vai ser outro preço, vai dar. Oferta e demanda. Exato. Poderia ter sido mais barato na primeira vez, mas preciso não confiar. No início do empreendedorismo, é aquilo, a gente ainda não sabe entender qual é o cliente, né? Bom ou não. A gente precisa de clientes.
Depois a gente começa a selecionar quem a gente vai escolher como cliente também. Porque dependendo do cliente, é um cliente que vai te incomodar tanto que o valor que ele vai te pagar não está. Exato. Vale a pena. Não vale, não vale. Esse candidato de hoje à tarde, eu disse para as gurias, não vale a pena matricular um aluno desses. O professor não vai fazer uma matriz curricular exclusiva para ele, do jeito que ele quer. Ou ele vai ter que se encaixar na nossa matriz curricular, ou ele não vai. E ele está chorando tanto, ele chorou tanto, que a gente não tinha como chegar. Era mais fácil dizer, te matricula de graça e aceita o que tem aqui. E aí tu não reclama. Então, às vezes tu tem que demitir o cliente, sabe? Não tem como. Esse cliente que ele pediu para sair, né? Hoje mesmo ele teve uma reunião, entre vários empreendedores, vários clientes nossos. Ele chegou, o meu marido, que é um dos sócios, né? Ele chegou assim, isso aí que a gente perguntava da contabilidade. Eu já não trabalho mais criativo. E era uma coisa muito besta, assim, ele tem respondido, mas não tem. Se responder a primeira. Não, e às vezes depois a contabilidade dele vai dizer, eu só fiz porque o fulano de tal lá não vou fazer. Exato. E aí a responsabilidade, ele tira a responsabilidade dela e joga para vocês que não tem, nem são mais contratos. Eu também, eu não devo. É meu cliente, cara, vem aqui que eu te digo, porque eu sei o que eu fiz. Exato. Agora, eu não dou opinião em coisas que outra. Tu não sabe como é que ela chegou dele. Então, gente, superar o medo, tá? Uma boa característica do empreendedor. Liderança, tá? Então, a gente precisa ter, o empreendedor, ele tem que ter essa característica, saber liderar. E como é que ele vai liderar, né? Ele tem que orientar, motivar e influenciar as pessoas. Afinal de contas, né, o micro e a pequena empresa, ela tem lá 53% dos empregos formais. Então, é mais que a metade dos empregos formais estão com eles. Então, se eles não inspirarem pessoas, né, não tem como manter esse índice nesse número. Então, primeiro, comunicação clara. Isso serve para qualquer líder. Pequena, média, micro, grande empresa. Líder tem que ter comunicação clara. Tu tem que saber se o teu liderado entendeu o que tu falou, o que tu pediu, e se tu, como liderado, tu tem que saber se o que o teu líder pediu, tu entendeu. Não tem problema repetir. Se o teu líder disser, vai lá e faz o relatório das últimas vendas do mês. Aí, então é para eu pegar todas as vendas que a gente fez esse mês e colocar numa planilha e te entregar. O que tu quer de informação? Porque aí tu vai lá e coloca, ó, vendemos 10 camisetas, 5 calças, 20 casacos. Será que é só isso que ele quer? O que tu quer de informação? Quer quantidade, característica, cor, forma de pagamento? Não, tu vai lá, vai fazer uma planilha, vai entregar, e ele vai dizer, não era isso, preciso de mais informações. E aí, retrabalha. Porque provavelmente onde tu buscou aquelas informações, tu já poderia ter pego o resto das informações que vai voltar novamente, tá? Então, comunicação clara de ambos os lados, tá? Tem que saber, às vezes a gente está falando achando que o interlocutor está entendendo o que eu estou falando, mas eu sei o que eu quero. Será que eu falei para ele? Porque aquele negócio que a gente diz respondi mentalmente, a gente também passa informação mentalmente. A gente pode achar que não, mas a gente passa às vezes. Então, pergunta, tu entendeu o que eu preciso? Como é que tu vai fazer? Por onde tu vai começar? Ou então, se tu é o liderado, pergunta, é assim que tu quer? São essas informações o suficiente ou tu precisa de mais informações nesse relatório? Tá? Motivação genuína. Então, ele tem que motivar genuinamente, com vontade, ele tem que reconhecer os talentos. Essa colega lá, essa amiga dela, é um talento. Então, mas ela é reconhecida, mas será que ela vai ser, ela vai ter alguma outra oportunidade? Né? Ela vai ser bonificada por esse reconhecimento? Que tipo de reconhecimento ela vai ter, né? Então, o empreendedor, ele reconhece talento, ele valoriza a contribuição e ele engaja a sua equipe. Então, para isso, ele tem que ter comunicação clara,
O clima organizacional da empresa tem que ser um clima favorável à inovação, à troca de ideias, né? Liderança pelo exemplo, é assim mesmo que se lidera. A gente lidera da mesma maneira que a gente cria um filho. Pode prestar atenção, o filho é o espelho dos pais. Raramente o filho sai muito diferente do pai, porque ele faz aquilo que ele vê desde bebê. O bebê repete o que ele vê. Então, quem cuida do bebê vai ser aquela pessoa que cuida dele, a qual ele vai se inspirar, vai ser o espelho dele. E o líder é a mesma coisa. Os liderados são o espelho do líder. Então, se tu quer uma equipe engajada, tu quer uma equipe com planejamento, tu quer uma equipe motivada, é de ti. Isso é top-down. Ele vem do líder para os seus liderados, tá? Então, liderança, pelo exemplo, o que é? É agir conforme aquilo que ele prega, que ele fala, conforme o discurso. Ele tem que ser referência de comportamento para a equipe. Então, o que ele fala é as mesmas coisas a qual ele age. Ele age de acordo com aquilo que ele passa para a equipe. Planejamento, então, né? Tem que planejar principalmente micro e pequeno empresário, tá? Ele tem que fazer planejamento de tudo. Tem que ter meta clara, ele tem que mapear os recursos que ele tem para atingir essas metas, executar com foco e avaliar e ajustar sempre, né? Então, tem que dividir o planejamento em pequenas etapas para ir avaliando, para diminuir ao máximo os riscos, tá? Um bom planejamento não elimina imprevistos, mas prepara o empreendedor para lidar com ele de forma inteligente e ágil. Então, aqui ninguém está dizendo que se planejar tudo vai dar certo. Não. Pode acontecer de tudo dar certo, que ótimo, mas pode ter desafios no caminho. Mas o planejamento vai minimizar os efeitos negativos que esses desafios vão trazer. Ele está sempre procurando conhecimento, né? Ele está sempre aprendendo. Ele tem em relação à formação acadêmica, faz curso técnico, curso de graduação, faz a especialização para se aprofundar naquele assunto a qual, né, aquele nicho a qual ele está trabalhando. Aprendizado digital, então ele procura plataforma online, podcast, vídeo, o que ele conseguir, né, para ter acesso à informação. Esse eu gosto muito, network e mentoria. O network hoje é extremamente importante, por isso que eu gosto do presencial. Né? O presencial permite essa troca de ideias com pessoas que têm a mesma mentalidade, que estão no mesmo caminho, que estão, né, trilhando junto contigo. E aí tu tem aquela troca de ideia. E aí ali tu já vai vendo o que deu errado para ele, o que pode dar errado para mim, como é que ele consertou isso. Né? Então, network é um dos pontos mais importantes no empreendedorismo. As empresas não são ilhas, né? Então, tudo que está em volta vai influenciar nela. Então, ter conhecimento, ter opiniões de outras pessoas que também já passaram por isso é extremamente importante. Aprendizado na prática. Cada erro e cada acerto geram lições valiosas que nenhum livro consegue substituir. Isso eu digo para vocês de carteirinha. Já saí várias vezes de vários cursos, na várias teorias, e não ter como saber como agir. E aí, através do network, né, de estar presente, de procurar conhecimento, que eu fui aprendendo. Faculdade, curso técnico, não te prepara para... O técnico até prepara mais, mas a faculdade não te prepara para te largar na vida e tu já sair trabalhando, não. E isso tu consegue com network, prática. Flexibilidade, né? Então, a gente tem que estar sempre planejando, tem que ter plano de contingência, tem que estar sempre procurando a melhoria contínua, fazendo um checklist, né? E aí a gente tem que, por isso que a flexibilidade é tão importante no perfil do empreendedor, né? Porque quando acontecer algum desafio, alguma coisa mudar, vocês têm ideia do que pode ter acontecido com aquele pessoal que estava abrindo a empresa
Lá no final de 2019 e início de 2020, quando a pandemia chegou, tudo teve que fechar. Tu imagina se aquele empreendedor lá, ele não fosse flexível, ele não fosse inovador, se ele não tivesse persistência, quem não tinha essas características aqui, provavelmente não conseguiu passar pela pandemia. Teve pequenas empresas e pequenos empreendedores que cresceram muito até por causa da pandemia. Porque a pandemia, ela fez a gente gastar mais, né? A gente estava em casa, a gente estava parado, a gente estava nervoso, a gente estava apreensivo, né? Então, empreendedor que tinha essas características aqui, conseguiu passar por aqueles momentos lá, aqueles 3, 4 anos que a gente ficou lá naquele, né, isolado do mundo, conseguiu passar bem. Mas imagina quem estava abrindo lá e não tinha esse perfil empreendedor. Será que aconteceu com essas pequenas empresas, né? Com essas microempresas? Tem empresas que têm muito dinheiro, mas muito dinheiro. Então, o que é a flexibilidade? Adaptar o plano e não o objetivo. O objetivo é o mesmo sempre. Mas, para chegar até ele, se tu precisar adaptar teu plano, pode adaptar o plano. Abrir-se ao novo. Aceitar que novas ideias e tecnologias pode, sim, ser aliada e poderosa. Então, por isso que inovação é uma das principais características. E aprender com a mudança. Cada transição traz aprendizado que fortalece o empreendedor. Foco em resultados. Aí. Então, a gente falou lá que ele vai adaptar o planejamento para chegar ao objetivo. Ele não muda o objetivo, mas muda o planejamento, né? Então, para isso, ele tem que estar sempre calculando o risco, sempre monitorando, né? Então, ele vai monitorar sempre os seus resultados. Tem que ser tudo muito mensurável. A gente tem que transformar o resultado em números para saber se a gente está crescendo, decrescendo, ou se a gente está estável, né? Então, metas SMART, que a gente chama, né? As metas que são específicas, que tu consegue calcular elas, tá? São quantitativas, né? E, principalmente, elas têm que ser atingíveis. Não adianta eu iniciar agora como empreendedora e já querer ficar milionária no meu primeiro ano, né? Então, tem que ter metas que sejam atingíveis até para te não te frustrar, né? E manter a tua persistência, né? Como é que a gente faz isso? Com indicadores de desempenhos, KPIs, os famosos KPI. KPI é número. Então, tem que botar número para tudo. Né? Nem que seja um índice que tu inventar, eu preciso saber se o meu cliente ficou satisfeito. Então, se ele disser que foi ruim, o número é de 1 a 3 é ruim, de 4 a 5 é médio, de 6 a 8 é bom, 9 e 10 é excelente. Tu botou aquilo que era qualitativo em números, para te poder utilizar esses números, mensurar eles, tá? Priorização de tarefas, identificar e focar no que realmente gera impacto. Então, tu tem que focar naquilo que vai fazer a diferença, criar valor na tua empresa, tá? E a revisão contínua, que a gente não foge nunca, né? A gente não foge dentro de uma empresa, a gente não foge quando a gente é empreendedor. Avaliar sempre os resultados, isso é periodicamente, tá? Sempre está avaliando. E se não está chegando no número que tu quer, ajustar a estratégia se for necessário. Agora, o empreendedor e o mercado econômico, né? Então, a gente viu qual é o perfil desse empreendedor, como é que ele tem que agir para passar por essa fase inicial dele, né? E aí, depois, como é que ele entra no mercado, como é que ele analisa o mercado, qual a influência do mercado, né, nesse novo negócio, né, que a gente está iniciando, né, nesse empreendimento novo, né? Então, o empreendedor não atua no vácuo, ele depende do mercado para identificar a oportunidade. Então, tem que entender esse mercado econômico, tá? Ambiente econômico, o que vai influenciar? Fatores como a inflação, renda da população, crescimento do PIB vai influenciar diretamente no teu negócio. A gente viu ali, né? Vocês não estão na aula de sexta, né? Sobre economia.
Mas a economia, ela vai influenciar, sim, no teu negócio. Influencia até na casa da gente. Imagina se não vai influenciar no negócio da gente também. Outro ponto a ser analisado, comportamento do consumidor. Entender como, por quê e quanto as pessoas compram. Então, é um KPI que tu tem que estar sempre monitorando lá também. Tá lá nas vendas smarts lá, tá? Analisar a concorrência, saber o que os outros já fazem, permite encontrar espaço inexplorado e diferencial competitivo. A gente tem que estar empreendedor, tem que estar sempre cuidando do seu consumidor, do seu público-alvo e também o concorrente, tá? Porque o concorrente pode trazer soluções para a gente e o consumidor vai te dizer como é que a tua empresa vai se comportar, porque o comportamento do consumidor e vai ditar as regras do teu comportamento. Tendências e inovação, monitorar mudanças tecnológicas e culturais, antecipar a oportunidade antes da concorrência. Aqui a inovação, novamente, então tem que estar sempre pesquisando o consumidor, a concorrência, para te dar sempre um passo à frente. E tendência de mercado, né? Por isso que ele é muito estudioso, o empreendedor tem que ser muito estudioso. O que são oportunidades de mercado, né? O que a gente pode ter de positivo nisso para empreender? As oportunidades de mercado são necessidades dos consumidores que ainda não foram atendidas. Tá? Então, aquilo que tu notou no mercado, tu até como consumidor, tu notou que, poxa, esse nicho tem um gap aqui que ninguém está fazendo isso. Ou já fazem isso, mas não fazem dessa maneira. Né? Às vezes é uma coisinha a mais. Né? Por que a Uber fez um sucesso tão rápido? Porque era um nicho que já existia. A gente tinha como se locomover. Né? A gente tinha, só a gente chegar e pegar um táxi. E ali no ponto, pegava um táxi, eu ficava na rua, fazia um sinal, o táxi parava e pegava. Mas o que a Uber fez de diferente? Claro, quando a Uber entrou, ela não era como é agora, né? O objetivo dele era diferente. Mas, o que ele fez? Todo mundo fez uma pesquisa de mercado. Quais são os pontos positivos e os pontos negativos do taxista? Positivo, a gente, né? Onde a gente está, a gente consegue pegar. Tem ponto de táxi, tudo quanto é esquina. Antes era toda esquina tinha um ponto de táxi. Quais são os pontos negativos? Às vezes eles são mal educados, né? A gente nunca sabe quando vai pagar, a gente nunca sabe quando é bandeira 2, 1 e 2, né? Que tinha na época. Se era tabela, se era o que estava no taxímetro, né? Era uma incógnita, né? E aqui que a Uber fez, não, vou fazer o seguinte: os nossos motoristas vão ser extremamente educados, porque no início tu entrava no Uber, tu ganhava bala, tu ganhava água mineral geladinha, né? Tinha lá tudo isso. Eles vão ser educados, porque no início o Uber só podia ter carro preto e o cara tinha que estar bem arrumado. Não é que nem agora. Às vezes eu peguei um cara de bermuda, de tactel, chinelo e camiseta regata. Eu não tenho nenhum problema, esse dê 5 estrelas para ele igual. O cara tá lá trabalhando, tirando sustento da família, né? Mas no início isso não podia, não. O cara tinha que estar de camisa, tinha que estar de calça, o cara tinha que estar sempre limpinho, cheiroso, perfumado. Tinha que ter água gelada e tinha que ter balinha. Atendeu esse nicho que estava insatisfeito com o atendimento do taxista e que também sabia o que tu ia pagar. Antes de entrar no carro, tu já sabia quanto que tu tem que pagar. A corrida vai dar R$20, sabe que tu vai pagar R$20. Se ele fizer um caminho diferente, tu vai pagar R$20. Tá, que nem lá antes tinha a bandeira 2, né, no táxi, que era sábado, domingo, feriado, tu pagava um pouquinho mais alto. No Uber também tem, tabela dinâmica, mas mesmo assim tu sabe quanto tu vai pagar. Então a Uber pegou um nicho de mercado que existia, pesquisou a concorrência, pesquisou o cliente, perguntou para o cliente quem tu está insatisfeito, o que ele fez, resolveu a insatisfação. Resolveu naquele primeiro momento, agora está até difícil pegar o Uber, né? Esses dias eu peguei um cara que eu morava numa rua que é difícil parar onde eu fico, na frente da minha casa, mas dá para parar. Ela não é proibido parar, é proibido estacionar na frente da minha casa. Mas parar, não. Eu pegava Uber todos os dias e todo mundo parava lá. Eu entrava no carro e eu morava no meio da quadra. Aí tinha uma esquina para lá, outra esquina para cá, no meio da quadra.
O cara veio da esquina, por cima da calçada, até onde eu estava, e me pegou em cima da calçada. Eu fiquei olhando aquilo, sim, aí sabe quando tu pensa assim, entro nesse carro ou não? Me arrisco com esse motorista ou não? Estou atrasada, estava chovendo nesse dia. Bateu a dúvida, né? Bateu uma dúvida. E aí entrei no carro e o cara me saiu, só que assim, a minha casa fica do lado, eu sou pé esquerdo da calçada, a esquina é logo em seguida, ele tinha que dobrar à direita e a minha rua era movimentada. É movimentada, não é rua que morava, é muito movimentada. Ele saiu de cima da calçada, pegou a rua, dobrou à direita, só os carros, e assim, desce uma longa. E nessa esquina tem uma borboleta. Você sabe o que significa borboleta desenhada no chão? É onde tem muito acidente de trânsito e alguém já morreu ali. E ali, aquela esquina é extremamente perigosa, muito perigosa. E aí, quando chegou ali, dobrou na esquina, eu disse para ele, moço, cancela. Me deixa aqui, eu não quero ir, não. Quero chegar viva no meu serviço não vale a minha vida, não. Pode cancelar, eu pago, não tem problema nenhum, tu segue a tua vida. E ele ficou bem irritado até, porque ele disse que ele mora ali e ele sempre andou na calçada com o carro. Eu disse, meu senhor, ainda bem que eu não fui. Mora Deus do céu. Eu só espero que não pegue um pedestre na calçada, né? E aí, tem exemplos ruins? Tem, mas a Uber foi lá e tentou resolver isso. 99 tentou ver, veio outros, né, que tem por aí. Mas eles pegaram um nicho de mercado que estava insatisfeito. E o que aconteceu com os taxistas? Lembra, no início estava até briga entre eles. O pessoal do Uber tinha que trabalhar escondido. Mas, naquele momento, ele cobriu esse nicho insatisfeito que estava no mercado. Ele viu oportunidade, uma necessidade que não era atendida, né? Melhoria do existente. Um produto ou serviço já existe, mas pode ser entregue com mais qualidade, rapidez ou acessibilidade, que serve, por exemplo, do Uber. E novas tecnologias, avanços tecnológicos criam um mercado completamente novo que não existia antes. Então, muita coisa que não existia antes, novo mercado, né? iFood fez muito isso, né? Netflix, existia já o mercado de tu assistir filme, a Netflix mudou completamente essa maneira. Que tu, né? Tu tinha que ir lá, tu tinha que pegar um DVD, primeiro pegava um VHS, aí depois pegava um DVD, aí depois teve outro, que eu não lembro depois do DVD. Do DVD eu fui direto para a Netflix, não lembro qual que era. Blu-ray. Tinha o Blu-ray, que era melhor, tecnologia 4K. Aí depois a gente foi para a Netflix, atender o nicho daquela pessoa que, pô, tu tem que ir lá na locadora. Aí, às vezes, se tu esquecia de entregar no prazo, tu pagava a multa. Né? Aí tu olhava lá, tu pegava 3, 4 fitas, às vezes chegava lá, não tinha o filme que tu queria ver, tu tinha que encomendar para pegar no outro final de semana. Né? Aí eles vieram resolver. Mas com uma nova tecnologia, não existia a tecnologia de streaming, não existia. Eles criaram a tecnologia de streaming. Celular, smartphone é uma nova tecnologia. Já tinha celular? Tinha, mas não era a tecnologia de smartphone que a gente tem hoje. Tá? Primeiro, eu acho que eu já contei para vocês, o primeiro foguete que foi para a Lua tinha menos tecnologia do que nós temos hoje no celular. O celular tem mais tecnologia que a NASA tinha no dia que mandou o cara para a Lua. E tirou o primeiro foguete aqui da Terra e mandou o cara para o espaço. Então, imagina o que a gente tem na mão, é uma tecnologia que não tinha, e eles empreenderam para a nova tecnologia. Isso é perfil empreendedor. Fechou? Vou fazer 5 minutinhos enquanto eu troco o slide, e aí às 20h10 eu faço a chamada. Novos serviços
Oferecer soluções práticas que facilitem a vida das pessoas de forma inédita. E melhorias, aperfeiçoar o que já existe, tornando o produto ou o serviço mais eficiente, mais barato ou acessível. Então, é dessas 3 maneiras que a gente vê as oportunidades. O empreendedorismo digital é uma grande oportunidade que estava aí, que foi, né? E alguém iniciou nesse mundo digital, né? Alguém empreendeu nesse mundo digital. E como que foi, né? A internet revolucionou a forma de criar e gerir negócios. Então, é muito mais fácil tu gerenciar agora. Tu tem tudo ali na palma da tua mão, né? No teu computador, no celular. O empreendedorismo digital permite alcançar clientes em qualquer lugar do mundo com baixo custo. O marketing digital que a gente viu, né? A gente agora, o marketing digital, ele democratizou o marketing, porque deixou o marketing com custo mais baixo, né? 3 pontos para a gente avaliar: lojas online, aplicativos e serviços digitais. O que é loja online? Venda do produto físico ou digital por plataforma de e-commerce, sem precisar ter loja física. Então, tem lojas que são somente online, elas não são híbridas, tu não tem a loja física. É um nicho, é uma oportunidade que foi vista no mercado, né? E alguém iniciou isso. Aplicativo, solução tecnológica que resolvem problemas específicos e chegam diretamente ao celular do usuário. Então, a gente resolve muita coisa por aplicativo. Outro nicho de mercado que não tinha. Agora, quarta-feira, termina o prazo para tirar o título de eleitor, porque vai fazer a primeira via. Antes, isso era só presencial, não tinha outra maneira. Agora, tu entra lá no aplicativo, né, do eleitor, nem sei o nome, alguma coisa digital, eleitor. E-título, isso mesmo. Entra lá no e-título e tu faz o teu primeiro título, né? Pelo aplicativo. Antes, né, era presencial, facilitou muito a vida das pessoas. Qualquer coisa, né? Tu compra por aplicativo, faz negócio pelo aplicativo, né? Serviços digitais, consultoria, educação online, marketing digital, e muitas outras coisas que são prestadas exclusivamente pela internet. Isso cresceu muito, né? A pandemia, ela não teve pontos positivos, mas ela fez o crescimento desse mundo digital, ela antecipou isso, né? Porque isso ia acontecer de qualquer maneira, talvez demorasse um pouquinho mais, a gente não tivesse tão avançado como a gente está agora. Mas isso aí foi uma inovação por necessidade, onde as pessoas viram oportunidades, né? Por isso que eu disse, muita gente cresceu na pandemia, muita gente ganhou muito dinheiro na pandemia. Teve as lojas que fecharam, mas muita gente que inovou, que tinha essas qualidades, ganharam muito dinheiro na pandemia. Porque tudo era inovação, tudo era a primeira vez, né? De entregar online, fazer vendas online. Tudo era muito novo, tudo era muito inovador, né, naquela época. O empreendedorismo social, né? O que é? Ele combina a lógica empresarial com o propósito de transformar a sociedade. Então, é um negócio que tem, né, para resolver problemas como pobreza, desigualdade, falta de educação ou impacto ambiental. Tá? E mesmo assim, eles não são sem fins lucrativos, tá? Tem fim lucrativo, sim. O que busca, né, esse empreendedor social? Gerar impacto positivo na comunidade, melhorando a qualidade de vida das pessoas mais vulneráveis. E como que ele se sustenta? Através de receita própria, parceria, investimento social e também através de doações. Por exemplo, quem é que faz o empreendedorismo social? Cooperativas. Tá? Essas empresas de reciclagem é um bom exemplo, tá, desse empreendedorismo social. Então, aquelas empresas que ficam em galpões, né? E aí lá as pessoas, as famílias separam lixo e com a receita,
né, da venda desse material reciclado, é dividido entre eles e gera receita para os cooperados, né, que se chama. Escolas comunitárias, as fintechs de inclusão financeira, que são, né, esses bancos mais simples, né, mais tecnológico, totalmente digital, mas voltado para o trabalho social, né? Não é o caso do Nubank, não é o caso do Mercado Pago, não é o caso desses grandes bancos digitais aí. Mercado que está em crescimento. Quem quer empreender e quer ver uma oportunidade, fica de olho nesse mercado aí, porque é um mercado que está em expansão. É um mercado que é fácil de inovar, porque ele está engatinhando ainda, tá? Mercado da tecnologia, né? Tudo que envolve inteligência artificial, automação, né? Conectividade, demandas crescentes dos novos modelos de negócio. Hoje, eu passei a tarde toda trabalhando numa consultoria somente para ensinar os colaboradores como fazer os processos da empresa, como colocar os processos, né? Descrever os processos da empresa de forma que a inteligência artificial reconhecesse quando alguém colocasse lá no FAQ, por exemplo. O que fazer para, lá sei eu, solicitar um material de escritório? Lá, dentro dos processos da empresa, a inteligência artificial entendesse que aquela pergunta está relacionada com aquele documento, daquele processo. Então, não é fácil, nem toda inteligência artificial está pronta para isso. A gente tem inteligência artificial que a gente tem que ensinar, eles são bebês. A inteligência artificial, hoje, atualmente, eles são bebezinhos de meses. Que a gente tem que ensinar tudo para eles. Como pegar uma coisa. Pode ter, a gente acha que tem várias tecnologias, eu acho que foi domingo passado, não sei que dia eu estava vendo que tinha uma competição no Japão de robôs correndo, e eles corriam melhor que o ser humano. Com habilidade, com destreza. Mas mesmo assim, alguém ensinou ele desde o início a correr daquela maneira. Ele não foi criado, pum, saiu boiando. Né? Alguém ensinou ele para aquilo. E se disser para ele, agora tu vai lá e faz um arroz, ele não vai saber fazer. Ele sabe correr. Ele não sabe fazer um arroz. Eu vou ter que ensinar, eu vou ter que pegar ele, levar ele lá e ensinar ele a fazer um arroz. Ele vai fazer também, tá? Então, o nicho, o campo da tecnologia, ele está crescendo e é um mercado em crescimento. Sim, dá para se analisar várias oportunidades nesse campo, tá? Na saúde, a gente há muito tempo eu vejo falar em telemedicina, biotecnologia, ainda está engatinhando muito isso. Por quê? Porque mexe com dados muito sensíveis. A medicina é onde tem os maiores dados sensíveis, então tem que cuidar LGPD. O prontuário do paciente só pode ser acessado pelo médico, por mais ninguém. Então, ainda está engatinhando essa parte da telemedicina, tá? E da biotecnologia. Outro nicho para inovar também. E a sustentabilidade. A gente vê, as pessoas estão falando muito nisso, os países se reúnem para isso, o mundo se reúne para resolver, né, para ações, para ideias em relação à sustentabilidade. Né? Então, tudo que é energia limpa, economia de produtos ecológicos, então, para atender aquele consumidor que exige isso, né? Que quer um produto renovável, que quer um produto biodegradável, que quer um produto sustentável. Então, é outro nicho de mercado que é muito fácil inovar, porque ainda está engatinhando. Como é que, então, tá, a gente está falando de inovação, como é que a gente vai ver a inovação como oportunidade, né? Como a gente já falou lá, quando é que a gente empreende? Né? Ou o que é algo, né, que é inovador? Quando tu cria um novo produto, um novo serviço, ou quando tu aperfeiçoa aquilo que já existe. Se inovação não é criar, porque a gente já viu aqui em sala de aula que inovação e criação não são a mesma coisa, são completamente diferentes.
Na inovação, tu cria um novo, tu aperfeiçoa um processo, aperfeiçoa um produto, aperfeiçoa um serviço, mas tu não cria ele já existia, tu só melhorou. Então, tu pode ter inovação de produto, inovação de processo e de modelo de negócio. Só que eles já existem, tu só vai lá e aperfeiçoa ele, tá? Num produto, tu pode melhorar a característica dele, o design. A gente vê, o produto existe sempre celular no modelo, é um exemplo bem claro. Todo ano se lança um celular e ele vem com um design diferente, mais arredondadinho, mais fininho, mais leve, né? É uma inovação de produto. Ele já existe, só ele fez uma melhoria nele, né? Inovação de processo, tornar a produção ou a entrega de um serviço mais eficiente, rápida e econômica. Ele já existe, só está melhorando. Tá? Inovação de modelo de negócio, reinventar a forma como uma empresa cria, entrega e captura valor para os seus clientes. Tá? Então, não está criando nada, se está somente aperfeiçoando. Tá? Mas são oportunidades que o empreendedor precisa analisar. Como é que se analisa o mercado, né? Então, tem que estar sempre analisando concorrência, oportunidades, os clientes, mas a gente precisa ter mais alguns pontos, tá? Tem que analisar o público-alvo, tem que analisar a concorrência, e tem que analisar a tendência, que a gente já falou sobre isso. Mas não pode esquecer da viabilidade. Tem que ter viabilidade financeira. E também tem que ter viabilidade daquilo, poder existir, poder ser criado, né? Poder ser inovado. Então, antes de abrir qualquer negócio, é essencial conhecer o terreno onde vai se atuar. A análise de mercado responde à pergunta fundamental que todo empreendedor precisa saber. Então, ele precisa saber quanto ele pode gastar, que é a viabilidade, e se o projeto dele é viável também. Por isso que tem que saber, aqui, se o teu é físico, né? Se vai abrir um negócio físico, eu posso abrir esse negócio nesse local? Tem que ver, porque depois vem a prefeitura e embarga teu negócio, sei lá, aqui, tu não pode abrir isso. Não é permitido que tu abra esse tipo de negócio, tenha esse tipo de atividade neste local. Acontece muito, por exemplo, em faculdade. Não é em todo lugar que a gente pode abrir uma faculdade. Tem que ter todas as exigências que o MEC pede de infraestrutura. Senão, não adianta, tu não vai ter, né? A tua faculdade não vai estar ativa, tu não vai poder matricular alunos. Então, tem que ver a viabilidade. Tem que ver quais são as tendências. Analisar o teu concorrente, né? Conhecer o teu público-alvo. Então, essa é a primeira parte que tem que fazer, analisar o mercado, e aí sim, depois dessa análise de mercado, entender se o teu negócio vai prosperar ou não, né? Ou onde é melhor, né, tu levar o teu negócio. Né? Então, por isso que esses 4 pontos, eles têm que estar lá no início, tá? Do teu empreendedorismo. Por isso que ele está na primeiríssima aula. Como é que a gente vai planejar negócios, né? Vamos lá, desde o início, né? Não adianta a gente ter uma boa ideia, ela ser maravilhosa, tu sabe o nicho, tu viu uma oportunidade, tu já viu a viabilidade, já estudou teu concorrente, mas tu não planejou. Tu não tem planejamento. Então, uma boa ideia sem planejamento, ela é só uma ideia. O planejamento vai fazer com que essa ideia se torne realidade, tá? Planejamento de negócio, a segunda frase ali, é o mapa que guia o empreendedor do sonho à realidade. Primeiro ponto, defina a ideia, descreva claramente o produto ou serviço, o público-alvo e o problema que será resolvido. É praticamente, eu botei 4 pontos ali no plano de negócio. A gente não precisa fazer um plano de negócio, porque nem sempre quando tu é empreendedor, né? Tem todas as informações, conhecimento, habilidades para fazer um plano de negócio. Mas esses 4 pontos a gente tem que colocar no papel, gente. Não é deixar na cabeça. É colocar no papel para a gente ter dados, a gente tem que mensurar depois tudo isso. Primeiro, qual é o teu produto ou serviço? Descreve ele detalhadamente, tá?
para quem tu vai vender e por que que aquilo que tu está fazendo, aquilo é importante, o que que ele vai resolver na vida das pessoas. Depois vai fazer a análise do mercado, a gente já viu ali, pesquisar concorrente, tendência, perfil do teu público-alvo. Colocar lá no papel, descrever claramente quem são teus concorrentes, quem é teu público-alvo. Planeje as finanças, estime custos, receita e o tempo necessário para o negócio se tornar lucrativo. Nem coloca nada antes de 365 dias, gente. Um negócio iniciando, já planeja ele o ano todo para ele começar a se tornar lucrativo ao final desses 12 meses, tá? Ele pode até atingir um ponto de equilíbrio antes disso, que geralmente atinge se a gente tem um bom planejamento. E a gente acompanha esse planejamento de perto. Mas lucro, antes dos 12 meses, né, já é um pouquinho mais difícil, mesmo com bom planejamento. Mas tu vai planejar esses 12 meses, que é o período mais frágil, né, do empreendedor, já contando com isso. Por isso que tem que estimar os custos. E se coloca tudo nos custos. E aí também já coloca lá no papel. Estrutura o teu negócio. O que tu precisa de pessoas? O que tu precisa de infraestrutura? O que tu precisa de tecnologia? Como é que tu vai vender? Quais são teus canais de venda? Quem serão teus fornecedores? O que tu precisa para iniciar o teu negócio, para te manter nesses primeiros 30 dias, 20, 60 dias, 90 dias que tu vai planejar, fazer o planejamento, tá? Então, esses 4 pontos é um micro plano de negócios para te iniciar. E aí sim tu vai começar a agir, a planejar e principalmente a inovar. Colocou lá aqueles 4 pontinhos no papel e aí começa a agir. Depois de tudo bem planejado, tu vai começar a agir. Exemplo de atitudes empreendedoras. O empreendedor, ele busca soluções, tá? Então, ele, diante de um problema, ele vai lá e acha, encontra, ele estuda, ele vê os dados, ele analisa e busca soluções. Ele assume responsabilidade, ele toma a decisão e responde pelos resultados que essa decisão levou. Né? Ele não vai transferir a culpa dele, lembra lá? Ele é líder, né? Então, ele não vai transferir a culpa dele para a equipe, ele vai pegar para si. E ele está sempre aprendendo, sempre estudando o negócio dele, o concorrente, e as tendências e o cliente. O que o empreendedor não pode ter? Não pode ter. Se você tem, elimina isso da tua vida. Empreendedor não pode ter falta de iniciativa. Ele tem que tomar iniciativa sempre. Ele não pode ter medo de mudanças. Vai ser necessário. Talvez o teu planejamento chegue um momento que tu tenha que tomar uma decisão. Né? E ele não pode ser resistente ao aprendizado. Ele tem que estar aberto a aprender. Ele tem que estar aberto ao novo. Tá? Aqui. Uma comparação de quem é empreendedor e quem não é empreendedor. Então, o empreendedor, ele é proativo, ele é solucionador, assume risco calculado, porque ele fez o planejamento, então ele já calculou os riscos dele, aprende com o erro e ele lidera as mudanças. Né? Já o não empreendedor, ele vai esperar uma instrução, ele vai evitar um problema, vai fugir dos riscos, ele repete erro, porque ele evitou problema, ele esperou a instrução, ele fugiu do risco, então ele nem sabe aonde errou, porque ele não fez acompanhamento. E ele resiste às mudanças. Foi o que aconteceu com a Blockbuster. Vocês provavelmente não ouviram falar da Blockbuster. Era uma das maiores empresas de locação de DVD. E a Netflix apresentou para eles. O dono da Netflix apresentou o projeto para Blockbuster. Apresentou para ele. Tem o que eles disseram? Isso aí não vai dar certo. Os caras podem vir, as pessoas vêm aqui pegar, elas gostam de vir. É um evento sair de casa com a família e ir até a locadora. Quem é que vai pagar? A Netflix era 35 pila antes, né? Quem é que vai pagar R$35 todo mês? Aqui comigo ela paga só o que ela leva.
E quem vai pagar R$ 35 todo mês, todo mês, todo mês, todo mês R$ 35? Ela vendo filme ou não, vendo série ou não, ela vai pagar. Quem é louco para fazer isso? Ele disse, eu não entro nesse mundo aí, não vai, isso aí não vai dar certo. Eles simplesmente não existem mais. Não existem mais. A IBM era a maior fábrica de computadores no mundo. Ela agora faz coisinhas pequenas, acho que ela faz calculadora, umas coisinhas mais. Mas era a maior, foi a fábrica, era a fábrica que levou, que a NASA utilizava os computadores da IBM para levar as pessoas para as escolas. Não existe mais. Por quê? Esse negócio de internet aí não serve, isso aí não vai longe, esse negócio não vai funcionar. Não tem isso aí. As pessoas não vão querer notebook, elas não vão querer tablet, elas não vão querer celular, elas querem um computador, elas querem isso. Faliram, tá? Existiram as mudanças. Grandes empresas multinacionais faliram, porque existiram mudanças. O empreendedor resolve problema, tá? Ele vê esse problema como uma oportunidade de aprendizado. Ele vai lá, resolve, ele vê o problema, porque ele está lá fazendo acompanhamento do seu projeto, ele resolve o problema, aquilo ali é aprendizado, ele já sabe como agir no próximo. Ele sabe aonde ele errou, conserta esse problema e vai, segue em frente, né? Já quem não é empreendedor fica lá esperando instrução. O problema está ali, ele não resolve, fica lá aguardando até alguém dizer para ele, age desta maneira. Ele assume riscos, né? Ele analisa o cenário, ele pondera perdas e ganhos, a gente sempre vai estar botando na balança, quem é empreendedor está sempre botando na balança. Essa minha ação, o que eu vou ter mais ganhos ou mais perdas? É necessário eu perder mais agora para ganhar mais ali na frente? Então, ele está sempre ponderando isso. E ele age com determinação, mesmo quando ele não tem certeza absoluta. Foco e comprometimento total no negócio dele. O não empreendedor já evita riscos, né? Ele tem medo de fracassar, então ele não vai agir antecipadamente, vai ficar lá aguardando, até o erro aparecer. O empreendedor aprende com os erros, já falamos sobre isso, né? O não empreendedor vai desistir na primeira dificuldade. Aqui. Por que essas atitudes, por que a gente está falando tanto do perfil, né, do empreendedor, né? Por quê? Olha os números, 3 vezes mais empregado, profissional com postura empreendedora são mais valorizados pelo mercado de trabalho. São os talentos que a gente vive falando aí, né? 70% das empresas buscam colaborador com iniciativa, criatividade e capacidade de resolver problemas. Se eu estou contratando uma pessoa para minha empresa, eu não quero que essa pessoa chegue lá e seja um robô e eu diga o que ela tem que fazer. Não, ela tem que ter conhecimento. Tanto é que agora se contrata empresas, né? A gente viu lá nos métodos de administração, a gente quer especialistas. Por isso que a gente contrata pessoas que conheçam o local, o departamento no qual elas vão atuar. Possibilidades infinito. Aí nem tem número para possibilidade. Atitude empreendedora abre porta em qualquer área de atuação profissional. Então, tem um número infinito lá, não tem nem como dimensionar a parte de possibilidades no perfil empreendedor. Conclusão dessa primeira parte, nós ainda vamos iniciar a aula 2, tá? Empreender não é apenas abrir um negócio, é uma forma de pensar, agir, encarar o mundo com criatividade e determinação. Então, é agir, inovar e principalmente persistir, tá? O empreendedorismo começa dentro de você, as ferramentas, o conhecimento, as oportunidades estão ao seu alcance. Então, é só o empreendedor dar o primeiro passo. Tá? Vamos agora para a aula 2, parte 1.
Então, tá. A gente terminou nossa, né, o slide anterior dizendo que empreendedor não é somente abrir uma empresa, né? Não é porque tu abriu uma empresa que tu é empreendedor. Tem que ter todo esse perfil aqui, né? Então, vamos falar um pouquinho mais, né? Do empreendedorismo tradicional e o intraempreendedorismo. Empreendedorismo tradicional, criação de um novo negócio, produto ou serviço no mercado. O empreendedor assume risco financeiro em busca de retorno e independência profissional, ou seja, tu abriu a tua empresa para ser teu próprio chefe e ter uma receita, né? Ter lucro com isso. O intraempreendedorismo é o comportamento empreendedor, que quando tu trabalha para uma outra empresa, quando tu é um funcionário. Então, tu tem um comportamento, um perfil empreendedor na empresa a qual tu trabalha. Então, o colaborador age como agente de mudança, propondo melhorias, sem necessariamente criar uma nova empresa. Por exemplo, um assistente administrativo propõe um novo fluxo de arquivamento digital que reduz o tempo de busca de documento em 40%. Então, era algo que já existia, né, um fluxo de arquivamento, ele só propôs uma melhoria. E nessa melhoria, o KPI dele foi de redução de 40% do tempo das pessoas procurando por documentos. Ele tem um espírito empreendedor. Ele inovou nesse processo que ele criou, aperfeiçoando o processo já existente. Qual é a importância disso no ambiente corporativo, tá? Então, a gente já falou que o mercado, ele valoriza talentos, né? Então, tu ser um empreendedor, tu ter perfil empreendedor, tu vai se tornar um talento na empresa que tu trabalha. Então, com isso vem o reconhecimento profissional. Então, funcionários com postura empreendedora são notados pela liderança, tem maior chance de promoção e crescimento na carreira, menos a amiga da nossa colega lá, que não terá essa oportunidade, mas ela é um talento, é uma pena ela, né? Ela é um talento, sim. Vantagem competitiva, organizações que estimulam a inovação interna se tornam mais competitivas e mais adaptáveis às mudanças, tá, do mercado. E cultura da melhoria, ambientes que valorizam ideias, constroem equipes mais engajadas, criativas e comprometidas com o resultado da empresa. A gente já viu isso, né, na parte de recursos humanos, que se tu cuidar do teu primeiro cliente, tu já vai estar valorizando ele. Ele vai engajar, ele vai se tornar um talento, né? Só que tu também tem que reconhecer ele profissionalmente, né, para te não perder ele para o mercado. E o que é uma ação empreendedora? Não é simplesmente um conceito. É um conjunto de atitudes, decisões e de comportamentos. Então, aqui tem uma ação empreendedora, uma pessoa que tem essa ação empreendedora, ela identifica o problema, ela avalia resultados, cria solução e ela já implementa essa solução. Esse ciclo pode se repetir continuamente. Então, a gente está sempre identificando o problema, implementando, criando solução, avaliando o resultado. Tá? Então, não é porque tu avaliou o resultado que ele se encerrou. Não, ele vai lá novamente iniciar esse ciclo. Quais são as etapas, tá, de uma ação empreendedora? Primeiro, é a ideia. Identificar a oportunidade ou o problema que precisa ser resolvido. Depois, tu vai planejar como é que tu vai saciar essa oportunidade ou resolver esse problema de forma inovadora. Depois, tu executa. Depois do planejamento, a gente executa, gente. Não adianta a gente querer, viu o problema, já vou resolver. Não, tu tem que fazer um planejamento. Tu tem que pensar que aquela tua solução, tu tem que ver. Eu agindo assim, lá no futuro, o que vai gerar? Né? Vai acontecer isso. Tá, depois disso, para onde nós vamos? Para ver se não vai causar impacto em outros pontos da tua empresa, ou da empresa que tu trabalha, tá? Por isso que tem que planejar antes de executar. Colocou em execução, começou a agir, começa a fazer já a avaliação dos resultados. Tá funcionando? Tá chegando perto?
se eu continuar assim, eu vou atingir meu objetivo, eu vou resolver esse problema, essa melhoria nesse processo, nesse produto, nesse serviço, realmente ajudou, favoreceu, né? Então tem que estar sempre ali no monitoramento. Como é que a gente identifica problema? Tá? Ouvir ativamente as reclamações dos clientes e dos colegas. É a cultura da escuta ativa, é realmente escutar o que ele está te falando. Observar gargalos e atrasos em processos. Analisar indicadores de desempenhos e erros que vem acontecendo várias vezes. E a principal pergunta, o que poderia ser feito para melhorar isso aqui? Exemplo prático, tá? O cliente reclama reiteradamente da demora no suporte técnico. Esse sinal é uma oportunidade de melhoria. Não apenas um problema a ser ignorado. O cliente está reclamando o tempo todo. O suporte técnico não é bom, não está funcionando. É um ponto que a gente precisa melhorar. Precisa ter espírito empreendedor para analisar isso, planejar e executar uma maneira de melhoria para esse processo. A geração de ideias, né? Identificou ali um problema, né? Como é que a gente consegue ter ideias, né, para a resolução desse problema? Às vezes a gente não consegue sozinho, precisa de uma equipe, precisa de outras pessoas. Para mim, eu gosto muito, tá? O brainstorm, para mim, é a melhor maneira, porque tu junta várias cabeças, pessoas com vivências diferentes, que escutam reclamações ou objeções, ou veem os processos, os serviços, os produtos, cada um vê a sua forma, né? Porque a gente tem as nossas vivências que a gente traz. Então, brainstorm é que tu reúne a equipe e as pessoas começam a jogar as ideias que tem. É a reunião, não julgo, né? Pode falar que tu não vai ser julgado, de liberdade, mas para isso tu tem que dar essa sensação, essa liberdade para o teu colaborador. O benchmark, que é tu pesquisar a tua concorrência, né? E a tecnologia, avaliar a ferramenta digital disponível. Por exemplo, um chatbot automatizado pode resolver um problema de demora no atendimento ao cliente. Às vezes, claro, a gente tem que personalizar, né? O atendimento não pode ser robotizado 100%, né? Tem que mesclar. Mas, às vezes, tem coisas que são tão iguais, questionamentos são tão iguais, que ele pode resolver ali, né? Diminuir. Ó, a dica prática que eu coloquei ali é basicamente para aquela reunião de brainstorm ali, tá? Porque o brainstorm é escuto e não julgo. Então, as pessoas derramam ideias. E aí, de repente, aquela ideia não vai ser utilizada para aquela solução, mas ela tem que ser guardada, porque ela pode ser utilizada no futuro para alguma outra coisa. Então, dica prática, não descarte ideias que parecem impossíveis no primeiro momento. Muitas inovações surgiram de proposta inicialmente consideradas ousadas demais. Então, todas as ideias a gente tem que guardar, tá? Nunca se descarta nenhuma delas. Validar a ideia. Então, a gente fez o brainstorming, fez o benchmarking, né? Pegou todos os dados, tudo que tu podia ter de informação, aí tu vai validar essa ideia. Pode começar com o teste piloto. Muita empresa, quando lança um produto novo, ela faz o teste piloto, né? Ela faz aquele teste, ela lança poucos produtos para alguns clientes específicos testarem, né? É aplicar a solução em pequena escala, com um grupo reduzido de cliente ou em um setor específico. Coleta de feedback, ouvir quem participou daquele teste ali, né? Quem usou pela primeira vez. Né? Geralmente, muita empresa de tecnologia faz isso, empresa de jogos de computador ou jogos de videogame faz muito isso. Eles lançam um jogo novo e colocam para alguns jogadores betas que eles têm lá, um grupo específico, testar. E aí, depois, eles vão fazendo o aperfeiçoamento, depois eles lançam no mercado. Ajuste da solução, refinar a ideia com base nos dados e feedbacks coletados antes de fazer a implantação definitiva. Ali, a gente veio falando do chatbot, né? Então, vamos continuar no exemplo dele. Antes de implantar o chatbot para todos os clientes, a empresa testa com 50 usuários durante 15 dias e coleta as avaliações.
identificando ajuste necessário antes do lançamento oficial. Até mesmo que o cliente vai te dizer, ah, aqui podia ter isso, aqui podia ter aquilo, aqui podia ser mais fácil, podia ter essa pergunta, podia ter essa solução, e aí tu vai lançar já uma versão mais refinada para o consumidor final, para o grande público. Planejar, né? Um bom planejamento é o alicerce de qualquer projeto bem-sucedido. Transforma ideia em roteiro claro de ação. Então, para um planejamento, tu tem que definir quem são os responsáveis. Quem será encarregado por cada tarefa? Qual é a tua tarefa? Quem vai ser responsável por ela? E qual o prazo para a entrega? Tem que estimar os custos financeiros, de recurso tecnológico, de infraestrutura. E tem que ter um cronograma, estabelecer prazo para cada fase, tá? Mas prazo realista, tá? Depois de tudo isso, tu vai executar, né? É o momento de colocar o plano em prática. A execução tem que ter foco, comunicação constante entre a equipe e capacidade de resolver os imprevistos, tá? Exemplo prático. A empresa implanta um novo sistema de atendimento digital, a equipe é treinada, os clientes são comunicados e os canais antigos são gradualmente substituídos, né? Então, a gente viu lá o problema do atendimento ao cliente, criou o chatbot, colocou ele em teste para um pequeno grupo, fez as avaliações, fez o planejamento, e aí sim, tu ofereceu ele para o restante dos teus clientes. Boas práticas na execução. Comunicar o progresso regularmente para toda a equipe, documentar cada etapa para referência futura, não esqueça, o administrador precisa ter dados, tá? Estar preparado para fazer ajuste rápido diante de imprevistos. Manter o foco no objetivo que foi definido lá no planejamento, tá? Lembra, a gente não muda o objetivo, a gente muda o processo, mas o objetivo a gente sempre vai manter. Aí, fez a implementação, a execução, começa a se avaliar o resultado. Tá? Já. E o que a gente vai medir? Não adianta a gente dizer, tem que avaliar o resultado, mas o que eu vou medir? Né? Indicadores como satisfação do cliente, tempo de atendimento, custo por chamado, volume de reclamações antes e depois da mudança. No caso aí da criação do chatbot. Como que a gente vai medir? A gente manda pesquisa de satisfação para o cliente, vai analisar os relatórios, lembra que tu foi documentando cada etapa, que a gente tem dado para analisar esses relatórios. Reuniões de feedback com a tua equipe, né, para saber, né, quem está lá na linha de frente, como é que ele está recebendo, né, novo sistema, né? E o que a gente vai fazer com esses dados todos, né, que a gente viu o que medir e como medir? O que a gente vai fazer com isso? Usar os resultados para ajustar a solução, replicar o sucesso em outra área, reiniciar o ciclo empreendedor com novas melhorias. Então, aqui eu só vou passar rapidamente, que a gente já falou sobre isso, tá? Mas só lembrando dos estágios da ação empreendedora. Então, o empreendedor, ele identifica a oportunidade, desenvolve a ideia, faz o planejamento, ele vai captar os recursos, aí depois ele vai implementar e avaliar. Esse slide é extremamente importante, tá? Etapa do empreendedor, eu vou cobrar que vocês pelo menos saibam esses 6 pontos de cor nessa sequência, tá? Como é que a gente identifica? Quais são os sinais de oportunidade, tá? Para melhorias, tá? Queda nas vendas ou na satisfação do cliente. Então, é a oportunidade de um novo negócio, um novo modelo. Processo lento ou que tem muito erro, é uma oportunidade também. Reclamação recorrente de colaborador, mudança no comportamento do consumidor, novas tecnologias disponíveis no mercado. Aqui já deixei para vocês prontinhos sinais de oportunidade que vocês podem ficar atentos. Por exemplo, o gestor de vendas nota uma queda de 15% nas vendas nos últimos 3 meses.
Em vez de apenas reportar o número, ele decide investigar a causa e buscar solução. Então, esse é o início da ação empreendedora. Então, a gerente de vendas, tu viu que caiu, começa a pesquisar o quê? Se tu tem dados, relatórios, se tu tem tudo documentado, tu vai saber o que acontecia há 3 meses que não está acontecendo mais agora para ter essa queda. Como é que se desenvolve a ideia? Né? Criatividade aplicada, solução comercial e digital. Então, criatividade aplicada, pensar em soluções diferentes das habituais, porque as habituais não estavam funcionando, não são mais inovadoras, tá? Solução comercial, criar uma promoção atrativa, lançar um novo serviço ou redesenhar a abordagem de venda. Às vezes, tu tem uma abordagem de venda que ela está dando muito certo. Do nada, ela para de funcionar e a tua abordagem tu não consegue mais reverter, tu não consegue mais fazer a venda. Tem que reiniciar o processo, verificar, tentar, né, testar novas abordagens. E soluções digitais, explorar canais digitais, melhorar a presença online ou até criar campanha segmentada para atrair novos clientes. Então, o que a gente planeja? A gente planeja as metas, define quais são as metas, a gente planeja qual é a ação que a gente vai ter para atingir essa meta e a gente coloca prazo, cronograma, né? E os indicadores de desempenho, né? Com o cronograma, a gente começa a monitorar os nossos indicadores. Aí, depois do planejamento, a gente vai captar os recursos, porque a gente precisa de recursos para colocar em ação. Né? Então, o que a gente precisa? O que eu preciso de equipe, de mão de obra, de pessoas para esse negócio? Né? Qual é o orçamento? Quanto que vai me custar isso tudo? Quanto que eu vou gastar com isso? Tempo, né? Quanto tempo eu tenho para esse negócio, para essa nova tarefa? E aprovação, apresentar o projeto à gestão de forma clara e objetiva, obtendo o aval para prosseguir. Tá? Então, dica prática, ao solicitar a aprovação, apresente dados, benefícios esperados e estimativas de retorno. Então, gestores aprovam projetos bem fundamentados. Aí sim, está com o aval, os gestores deram ok, tu apresentou lá o projeto, e aí tu vai implementar. Né? Para implementar, tem que comunicar a equipe, tem que ter treinamento desse novo, né, produto, serviço, processo. Né? Tem que executar com disciplina, seguir o plano estabelecido, manter foco no resultado. Não adianta tu perder um tempão lá, perdeu não, né? Ficou um tempão lá planejando o negócio. Quando chega na hora, faz a êxito? Não, segue o planejamento e faz o monitoramento dos pontos, dos principais pontos, né? Para identificar se está tendo desvios e aí sim tu conseguir fazer os ajustes rapidamente. A avaliação e o ciclo contínuo. Então, colocou ele, tu implementou ele, tá fazendo a avaliação, tá monitorando ele. E aí tu vai para o teu ciclo PDCA, né? Que é avaliar, né? fazer a melhoria contínua desse teu processo, porque ele vai ter versão 1, versão 2, versão 3, versão 4, né? Até ele se estabilizar. E aí, se o comportamento do teu cliente muda, tu vai ter que voltar lá para fazer a versão 5, versão 6. Se o teu concorrente faz algo inovador, vai ter que voltar lá, fazer a versão 7, versão 8, por isso que é sempre um ciclo, né? Então, mensagem final que eu deixo hoje para vocês. O empreendedor não espera as condições perfeitas. Ele faz ela se tornar perfeita. Ele age, aprende, ele melhora continuamente. Tá? Então, isso a gente tem que pensar. Sendo empreendedor na nossa própria empresa ou trabalhando para outra empresa também. Visando, é óbvio, né, alguma vantagem com isso. Porque se tu está trabalhando como empreendedor dentro de uma empresa, tu tem direito a uma bonificação.
E não esqueçam, né, gente? Quando a gente tem esse perfil empreendedor, é muito difícil a gente aceitar menos do que ser reconhecido, né? Mas, às vezes, o teu líder não sabe disso. Comuniquem o líder de vocês sempre que vocês querem ser reconhecidos. Ou querem aumento de salário, ou querem progressão de cargo, né? Ou algum outro benefício, né? Diminuição da carga horária, ou, né, uma escala melhor. Mas a gente tem que comunicar. Lembra? O empreendedor, ele tem escuta ativa, mas ele também tem que falar, ele tem que se comunicar. Tá? Para a gente saber, para o teu gestor saber, e para ele te preparar também, né? Se tu disser para o teu gestor, assim, eu quero teu lugar, porque eu quero que tu progrida também. Então, o RH tem que progredir ele, tem que progredir você. Então, isso leva tempo, né, do dia para a noite. Né? A empresa precisa se organizar. Então, né, geralmente as empresas fazem as reuniões de feedback a cada 6 meses, né? Tá na reunião de feedback, eu já, tô na luta aí por uma progressão, né? Tu tá vendo, eu tô trabalhando dessa maneira e é isso que eu quero. Para que vocês tenham, né, já naquele momento, que aí tu já vai saber, adianta eu ficar nessa empresa, se eu não vou progredir? A amiga da colega ali é um desperdício. Eu já fico assim. Mas eu já estava com o meu currículo na rua há muito tempo. Porque um talento desse está lá sabendo que não vai ter. Mas só me pediu para eu assumir o controle da função. Dos pares ainda, né? Exato. Eu fiz uma vez, 2 vezes, não brilhou nenhuma luzinha. Exato. Se está lá no planejamento que estagiário, depois de 3 anos, não é efetivado, não tem. Não tem, é uma pena, né? Então, a não ser que lá que seja uma vitrine para algum outro lugar. É a única coisa que me faria fazer isso, tem que ser uma vitrine para algum outro lugar. Mas, né, é uma pena, porque desestimula. Né? Ela já deve estar desestimulada, como a amiga falou. Então, tá, pessoal, façam os exercícios já, tentem fazer já da parte 1, tá? Dessa aula 1 e da 2. Semana que vem a gente vai dar uma passadinha rapidamente na parte 2 dessa aula, que é só para recapitular o que a gente viu hoje. Então, é até melhor a gente ver na semana que vem, porque aí eu inicio com ela, a gente faz uma recapitulação e já entra na aula 3 e 4, tá? Alguém quer contribuir? Alguma dúvida sobre essa primeira parte? Perfil do empreendedor, principalmente? E da diferença entre inovação e criação dentro de uma empresa no perfil? Não? Então, tá. Então, vocês estão na aula de amanhã também? Tá? Todas? Então, eu vejo vocês amanhã, meninas. Se cuidem aí na saída. Bom retorno para casa, bom descanso.